Olá pessoal, vamos fazer aqui nossas duas aulas, que inclusive nós estamos atrasados, né, devido ao problema da internet, que esses dias realmente estava muito intermitente, então a, 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 é, vamos acolhendo, né, uma iniciativa de uma aluna que falou para gravar e subir no YouTube. Vou fazer isso, vou tentar. É a primeira vez que eu faço esse tipo de gravação, vamos ver se vai dar certo, né? E depois eu subo, tal. E eu vou fazer aqui duas aulas hoje, então realmente como a aula está gravada, vocês depois podem parar no meio, voltar e assim por diante. Então a aula vai ser bastante longa. Tá? Então nós vamos trabalhar hoje com regimes cambiais e reservas internacionais, que faz parte da chamada política cambial. Nós já vimos uma primeira aula que fazemos explicações introdutórias sobre câmbio e agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais, tá? Então vamos lá, gente. Então, isso aqui é uma pequena revisão, uma vez que vocês já viram isso na parte 1, né? Então, nós sabemos que o cálculo da taxa cambial se dá pela demanda, né? E dá pela oferta. A demanda sempre está relacionada, como nós chamamos de operações internacionais, de remessa de dólares para o estrangeiro, a importação, como também outros temas como frete, doações e pagamentos de serviços que nacionais fazem para internacionais, como também tem a transferência de royalties e assim por diante. E a oferta de dólares são as operações internacionais de entrada de recursos em dólares, né? E a mais interessante para a gente são as exportações, mas como também tem remessa de dólares de empresas nacionais para empresas, para suas sedes, né? Então, no caso das multinacionais. Esse tipo de operações internacionais de saída, de remessa ou de entrada, nós chamamos de balança de pagamentos, tá certo? Então, a balança comercial está inserida na balança de pagamentos, ok? Muito bem. Bom, esse aqui é o nosso gráfico tradicional, que é a determinação da taxa de câmbio, essa aqui vocês TXC, que é a nossa taxa de câmbio, que é formada a partir da demanda e da oferta. Esse gráfico vocês já conhecem muito bem, que nós trabalhamos muito com ele, né? Lá na introdução à teoria microeconômica, quando nós falamos de formação de preço de equilíbrio de mercado, né? É a mesma lógica da determinação da demanda e da oferta no mercado, tá? Logicamente que essa determinação é sem interferência do Bacen, sem a interferência do Estado, isto é, a taxa de câmbio formada única e exclusivamente pelas forças de interesse, demanda e oferta por dólar, tá certo? Então e nós vamos ver. E quando nós falamos interferência ou não interferência, ou se quiser falar uma palavra mais suave, ajuste ou sem ajuste, nós estamos falando do regime cambial, né? E esse é um dos temas que nós vamos trabalhar hoje no regime cambial. Tá ok? Vamos lá então. Bom, regime cambial. Nós temos dois tipos de regime cambial: o fixo e o flexível. Vamos falar do regime cambial fixo. O Banco Central fixa o preço de uma moeda estrangeira em relação à nacional. Por exemplo, a China, né, como nós estamos sempre falando sobre a China, o governo chinês, isto é, o Banco Central chinês, determina um valor para fazer a conversão, tá certo? Isto é, define o preço do dólar, ou no caso, né, quanto de moeda nacional é suficiente para comprar uma moeda estrangeira, tá certo? Né? E isso é usado pela maior parte dos países, tá certo? No Brasil, não. O Brasil não usa regime cambial. Já usou no passado, agora não usa mais o regime cambial fixo. Ok?
Regime, o que nós no Brasil, nós chamamos isso aqui de regime de taxas de câmbio flexíveis ou flutuante. Isto é, o Banco Central permite que o mercado cambial estabeleça o preço da moeda estrangeira naquela relação demanda e oferta. Há de um lado agentes que demandam moeda, como nós já vimos, e do outro lado aqueles que demandam moeda nacional. Tá? Então, importação e exportação, como nós vimos. E aí eu tenho dois tipos de regime de câmbio flexível: o estrito e o câmbio de flutuações sujas. Vamos ver o que significa esses dois: regime cambial flexível estrito e regime cambial de flutuações sujas. Tá? O regime cambial flexível estrito, né, a autoridade nunca interfere no mercado de divisas, constituindo-se flutuações limpas. Isso raramente ocorre, pois há uma relação bastante estreita entre o mercado cambial e a política monetária, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Né? Geralmente, no caso, o Brasil trabalha com essas taxas flutuantes, então o governo vai lá e interfere na oferta tal. É lógico que isso tem uma razão, que é a razão da pressão do setor exportador e da pressão também do setor importador. O governo é muito sensível para essas pressões que ocorrem no regime cambial flexível. Né? E eu falo sensível justamente quanto à pressão do setor exportador, que é um setor importante na economia brasileira desde a nossa descoberta. Desde 1500, o Brasil sempre se caracterizou por uma economia exportadora. Né? Começando lá pelo pau-brasil, depois vai para o açúcar, depois vai para ouro, depois vai para brilhantes, né? Quer dizer, bulionismo, como a gente costuma também chamar, depois vai para café, depois volta para o açúcar, e hoje tem uma pauta de exportação bastante diversificada, como nós já vimos na nossa parte 1. Tá? O que nós usamos no Brasil é esse aí, regime cambial de flutuações sujas. Né? É quando os bancos centrais, aí no caso o Banco Central Brasileiro, em função de ter um controle também na oferta monetária, ele intervém no mercado, né? Basicamente interferindo se o dólar está muito alto ou se o dólar está muito baixo. Tá? Então, aí no caso, só para a gente não esquecer as terminologias, né? As variações da taxa de câmbio indicam alterações no valor de uma moeda em relação a outra, e os termos técnicos para. Então, o regime cambial flutuante. Empregam-se os termos de depreciação da moeda quando a taxa de câmbio aumenta e a apreciação quando ao contrário. E o regime de câmbio fixo, empregam-se os termos de desvalorização e valorização da moeda conforme a taxa de câmbio aumenta ou diminui. Só para a gente não esquecer esses conceitos, tá? Então, como é que o governo faz isso? O governo logicamente, quando eu falo governo, eu sempre falo, nesse caso, em Banco Central, né? Ele compra e vende dólar. Ele compra dos bancos comerciais e vende para os bancos comerciais. Isto é, ele controla a oferta e a demanda de dólares de um país. Né? Então, supondo que um país adote o regime flutuante, como é o nosso, o mercado de divisas estabelece a taxa de câmbio. Inicialmente, né, uma série de investimentos estrangeiros ocorre trazendo moeda estrangeira para o país. Né? Isso pode acontecer, isso aqui é uma hipótese. Né? Se esse investimento for substancial, e aí, gente, para explicar melhor isso aqui, vamos colocar, né, o gráfico, como eu já disse para vocês, que os economistas adoram gráfico, os economistas vivem no gráfico e tudo tenta explicar no gráfico. Bom, esse aqui, só retornando a um slide anterior, né, é a formação da taxa de câmbio pela oferta e pela demanda de dólar. Isso aqui vocês conhecem facilmente. Né? Então, vamos aqui, eu estou chamando de S1, estou chamando de situação 1, que são as flutuações da taxa de câmbio. E aqui, gente, eu estou basicamente criando um superávit da balança comercial, o que acontece no Brasil. Vocês estão vendo aí no lado direito superior, X maior que M. Então, eu estou dizendo que a exportação
é maior que a importação. Quando a exportação é maior que a importação, vou repetir, quando a exportação é maior que a importação, nós temos um superávit. E aí vocês estão vendo no gráfico, né, que a curva S é a original e a S' que vocês estão vendo, o deslocamento dela é para a sua direita, né, fazendo, e lógico, se a demanda da moeda não se altera, né, nós vamos ter, aí vocês podem verificar no eixo Y, uma queda da taxa de juros. Então, quando eu tenho um superávit da balança comercial, tá certo? Eu tenho, teoricamente, uma baixa da taxa de juros, né? E vocês sabem muito bem que quando tem uma baixa da taxa de câmbio, desculpa, eu falei taxa de juros, opa, apaga, flutuações da taxa de câmbio. Então, quando eu tenho um superávit da balança comercial, eu tenho, em consequência, a queda da taxa de câmbio. E aí, quais são as consequências, né? Quais são as consequências? Então, quando temos um superávit da balança comercial, né? Consequentemente, eu tenho entrada de mais dólares no país, porque eu estou exportando mais, né? Que logicamente deverão ser convertidos em reais, né? Eu já comentei com vocês, né? Que você não pode ter, né, pela lei e teoricamente você não faz nenhuma comercialização interna com dólares. Você só faz comercialização interna via reais. Então o dólar que entra no país tem que ser convertido, tá certo? Mas quando ocorre essa conversão, então se uma empresa ela exporta 100 mil dólares, né? Essa empresa vai receber, não vai receber os 100 mil dólares em moeda dólar, né? Ele vai receber isso em reais. Então, eu não sei quanto está hoje, mas deve estar 5,54 o dólar, então ele vai receber 554 mil reais pela conversão desses 100 mil dólares. Logicamente que isso vai elevar M, isto é, vai elevar a oferta da moeda. Então, o que o banco faz? O que o Bacen tem que fazer? Ou ele aumenta a Selic para enxugar a liquidez do mercado, né? Ou ele compra o excesso de dólares enxugando a moeda estrangeira, tá certo? Para que justamente o câmbio volte ao normal, né? É lógico que se ele fizer a 1, ele vai, né, ter outras consequências. Então o que ele faz? Ele faz a 2. Ele compra o excesso de dólar do mercado. Então o Banco Central fala assim, olha, estou comprando dólares que estão nas mãos, né, dos bancos comerciais, né? Então, de uma certa forma, ele retém, ele traz de volta para o seu controle, né? Quando ele faz isso, olha aí, quando ele faz isso, ele diminui, né? Ele diminui a oferta monetária, deslocando a curva S para a S', que é um deslocamento para a esquerda. Então, mantendo-se a demanda constante por dólares, né? Quando eu tenho aí um enxugamento, né, desses dólares que entraram a mais, né? O governo retira isso do mercado, isso faz com que o dólar vá se elevar. E também isso ocorre quando eu tenho que, né, veja ali em cima na parte esquerda, X, né, menor do que M, isto é, as exportações estão inferiores à importação. Então isso faz. Gente, nós já fizemos isso, né, lá em teoria microeconômica, né, que nós falamos lá das mudanças de curva, né? Isso aqui já foi feito. E também, gente, isso aqui ajuda a vocês fazerem a revisão de microeconomia, né? Que a gente, né, já está fazendo aqui com a revisãozinha de microeconomia, que é quando nós fazemos as chamadas mudanças de curva, né, da demanda e da oferta. Lá em microeconomia nós estávamos falando em preço de equilíbrio. Aqui, né, em macroeconomia nós estamos falando em taxa de câmbio, mas o procedimento é absolutamente igual, ok? Indo para o próximo slide, e logicamente quais são as consequências dessa elevação
e dessa diminuição da balança comercial para a área monetária. Esse slide aqui ele é muito importante. Eu pediria para vocês uma atenção muito grande sobre esse slide, porque esse slide ele é um pouco difícil, né? Você fazer essa relação entre política cambial e política monetária, né? Isto é, quando nesse caso, e depois é só fazer a inversão. Aqui eu estou falando sobre déficit da balança comercial. Depois é só vocês inverterem para superávit da balança comercial, né? Então, quando temos déficit da balança comercial, o que significa dizer? Que nós estamos com uma saída de dólares do país. Tá certo? Então, que deverá ser convertido reais em dólares, reduzindo assim a oferta de dólares M. Também ocorre uma redução das reservas cambiais ou também reservas internacionais, né? Então, necessariamente, o Bacen realiza ou ele reduz a Selic para aumentar a liquidez do mercado, ou ele vende dólares, enxugando a moeda estrangeira, né? Para que a taxa de câmbio volte ao normal, não prejudicando o setor importador. Faça o inverso. Quando temos superávit da balança comercial, significa que nós estamos tendo mais entrada de dólares. Se eu tiver mais entrada de dólares, vai aumentar M. O que o Banco Central faz? Ou ele aumenta a Selic para reter a liquidez, isto é, ele tira de M1 e tenta jogar para M2, M3, M4, vimos isso em política monetária, ou ele compra os dólares do mercado, né? Ele compra os dólares do mercado, né? E isso ajuda o setor exportador, tá? Então, se isso ocorre, né? As importações são estimuladas, nesse caso do déficit, são estimuladas uma vez que os produtos estrangeiros tornam-se mais baratos, em moeda nacional, é lógico. E o balanço comercial apresenta um déficit. Para impedir esse déficit, que não é bom para o governo, ele vai fazer essa realização, essa compra e essa venda, né, de dólares junto aos bancos comerciais, interferindo sempre em X, né? E aqui, então, nós temos, né, essas mudanças, vocês podem perceber que aqui eu tive, né, quando eu tenho, né, um déficit da balança comercial, a oferta diminui, né? Quando eu tenho que é o S para S', né? E aí o que eu tenho que fazer? Retirar dólares de mercado. Então, D para D', fazendo esses dois movimentos, eu consigo controlar a taxa de câmbio, que ela se mantenha no mesmo valor, tá certo? Bom, nós também trabalhamos por um bom tempo nas chamadas bandas comerciais, né? Ou, desculpe, gente, bandas cambiais. Bandas cambiais são intervalos nos quais as taxas de câmbio podem flutuar livremente. Quando extrapola os limites inferior ou superior estabelecidos, a autoridade monetária interfere, a autoridade monetária, Banco Central, interfere comprando ou vendendo, tá certo? Funciona desse jeitinho aqui, vocês estão vendo? Olha aqui. O governo determina, né? Então, agora não tem mais nenhuma determinação. Com Paulo Guedes, não tem mais banda nenhuma, né? Ele age de acordo com a pressão dos exportadores, né? Então, por muito tempo, nós tínhamos essa chamada banda inferior, banda superior. Essa banda, ela geralmente era de 30%, né? Quer dizer, então você ficava entre R$ 3,00 e R$ 3,90. Ah, que saudade dos dólares a R$ reais, 3,30, 3,50, 3,60, 3,90. Hoje nós estamos falando em 5, né? 5 batendo quase que a casa dos 6, né? Dos R$ 6, que diga-se de passagem, é um absurdo, né? Então, mas também nós já vimos que as flutuações de câmbio, elas não estão no Brasil, principalmente, elas não estão sujeitas só à relação déficit-superávit da balança comercial, mas principalmente pela instabilidade política desse atual governo, né, que todo dia, toda semana,
né, principalmente nos domingos e nas segundas-feiras, o mercado fica abalado, né, com as manifestações que estão ocorrendo, com as observações do nosso presidente, né, que fala pelos cotovelos, e isso interfere na estabilidade econômica do país e, logicamente, os investidores, se eles sentem que não há nenhuma proposta concreta, nenhuma proposta séria, ele vai buscar um porto seguro para o seu dinheiro, e aí ele faz a compra de divisas mesmo, ele vai comprar dólar, né? Então, enquanto o governo não apresentar um plano econômico de desenvolvimento do país e ficar nessa dança de rato, né, preocupado é, é, com se vai colocar o filho lá no cargo, se vai, bem coisas de corte, né, corte, bem coisas de palácio, né, está preocupado com isso, enquanto que nós estamos aí com uma pandemia, nós estamos com várias empresas quebrando, várias empresas fechando, né? A classe média está tomando na cabeça direto, né? Fiquei sabendo que uma grande fábrica de autopeças aqui na região de Campinas, né? Para evitar a demissão, reduziu em 70% os salários dos executivos, né? E depois foi reduzindo menos da peãozada, mas houve uma redução muito forte de salários, né? E você não tem nenhuma, né, política para isso, né? O que está sendo feito não está dando certo, as pessoas não estão recebendo a segunda parcela, como nós já estamos comentando em nossas aulas, né? Essa dificuldade. Então, essas instabilidades faz que haja essa flutuação do câmbio, né? Então, essas bandas aqui, elas não existem mais. Paulo Guedes é contra essa aqui. Eu acho legal ter, né? Tecnicamente, ela é importante porque ela dá tanto ao importador como ao exportador uma certa estabilidade, né? Para com que ele possa pensar novos investimentos, se ele aumenta a produção, se ele reduz a produção, se ele vai buscar novos mercados, tal. Agora, quando você deixa solto, né, sem nenhum limite, está acontecendo isso, né? As pessoas vão para a especulação, vão para a especulação, vão para a especulação, e no caso não se consegue concretamente ter uma certeza sobre o dólar hoje, né? Indo para o próximo slide, né? Então a síntese é isso. Quando o dólar está baixo, o Banco Central entra no mercado comprando, isto é, ele enxuga a oferta, né? E aí, logicamente, o preço sobe. Quando o dólar está alto, ele entra no mercado e coloca mais oferta para os bancos. A consequência, o dólar baixa, né? Agora, isso no governo Lula ocorreu muitas vezes, né? No governo FHC, ele trabalhava muito com bandas, né? Trabalhava muito com bandas. O Lula liberou o mercado, mas fazia sempre essa atuação. Então, quinzenalmente ou até mensalmente, ele fazia esse processo de entrada no mercado e saída. Com a entrada do Paulo Guedes, ele solta tudo, deixa o mercado que se exploda e está explodindo mesmo, né? Então imagine uma empresa que faz importação de insumos com um dólar a 5,50. Isto é, ela vai ter que arranjar muito mais reais, vai ter que produzir muito mais, vender muito mais, o que não está acontecendo com essa pandemia, para fazer as suas compras. O que está acontecendo é que muitas empresas que são importadoras não estão mais suportando e não estão mais conseguindo continuar com o seu negócio. Então a situação é muito grave, né? E aqui é a síntese de quem ganha, quem perde com a alta ou com a baixa do dólar, né? Então, dólar alto, quem ganha? Setores exportadores. Quem perde? Setores importadores. Quem ganha? Quem especula com moeda internacional, né? Isso ganha. Turismo nacional também ganha, porque as pessoas com o dólar alto, em vez de viajar para o exterior, ele vai para as praias do Nordeste. Tá certo? Dólar baixo. Exportadores perdem,
Importadores ganham. Turismo internacional ganha. Turismo nacional perde. E quem ganha, quem tem que mandar dinheiro para fora, como por exemplo um pai que tem um filho estudando fora, ele ganha, né? E perde. Os especuladores em moeda, né? Eles estão perdendo. Então, como eu costumo sempre dizer a vocês, no sistema capitalista nunca existe operação ganha-ganha. Sempre quando um ganha, outro perde. Quando um chora, outro ri. Certo? Muito bem, agora nós vamos para a nossa segunda parte. Já fizemos aí por volta de 25 minutos dessa primeira parte, então ela foi um pouco mais veloz e eu quero me deter um pouco mais nessas reservas internacionais, né? Pelo visto, eu acho que nós vamos fazer aí por volta de 60 minutos de aulas. Então, quando a gente faz uma aula online, a aula é mais espaçada, a aula é mais lenta, né? Tem alunos que fazem pergunta ali no Canvas, né? Que a gente tem feito lá, né? O aluno faz pergunta, eu paro, eu respondo, eu mesmo pergunto para vocês, espero uma resposta, né? Aqui é uma aula gravada, estamos fazendo isso diante da que as nossas internets estão muito ruins, então está difícil a gente trabalhar, né? Mas isso aqui é uma segunda opção. Então, eu acho que em uma hora a gente consegue matar tudo. Já estamos com 26 minutos dialogando com vocês. E também, se vocês estiverem cansados, dá uma paradinha, né? Paralisa a aula, vai tomar um café, né? Vai tomar uma aguinha, vai fazer um xixi, volta, dá um tapa no cachorro, dá uma alisada no gato, ou faz o inverso, né? Vai comer uma banana, vai comer uma fruta, né? E dá um fôlego, né? E volta agora para a nossa segunda parte, que é as reservas internacionais. Vamos continuar agora a nossa aula, tá? Espero que vocês já tenham ido e já tenham voltado. Vamos continuar. Bom, reservas internacionais, ou mesmo reservas cambiais, é justamente o volume de moedas estrangeiras, logicamente dólar. A gente não faz reservas em euro, é sempre em dólar, porque dólar é a moeda internacional. O euro para nós é muito mais uma moeda para turismo, para aquelas pessoas que vão para a Europa, mas também você pode ir para a Europa com dólar, que não tem problema nenhum. Então, reservas internacionais sempre são feitas com dólar. Isso foi uma convenção desde 1947, que é chamada Convenção de Bretton Woods, que é uma cidade nos Estados Unidos, que após a Segunda Guerra Mundial fez um arranjo, uma organização, né, do dinheiro no mundo para as relações de importação e exportação. Então, reservas internacionais ou reservas cambiais nada mais é do que o volume de moedas estrangeiras de direito que está depositado em contas correntes no exterior, geralmente com os países onde o Brasil tem balança comercial, então no Brasil tem relação de importação e exportação. Basicamente o Brasil exporta para o mundo inteiro, então no mundo inteiro nós vamos ter contas correntes que têm lá nossos saldos, no caso são saldos positivos, porque já há mais de 20 anos nós temos um superávit da balança comercial. E logicamente as reservas internacionais a reserva mede a saúde financeira internacional dos países, né? Que é o grau de segurança, risco e tal. Então, por exemplo, a Argentina, não sei se vocês viram recentemente, né? Ela paralisou todas as negociações que ela estava fazendo com o FMI, dizendo que não vai pagar o FMI, né? Por quê? Porque a Argentina está quase que sem reserva internacional. Então ninguém é louco de investir na Argentina, né? Só o Brasil mesmo que vai querer investir na Argentina, porque também precisa da produção da Argentina, né? Nós precisamos a indústria automobilística tem uma relação muito forte com a Argentina, tanto de importação e exportação, sem discutir a questão do trigo que nós precisamos da Argentina, do leite que nós compramos da Argentina e do Uruguai também, né? Do couro, da carne que a gente também compra da Argentina, né? Então, a Argentina não tem quase nada de reserva. E isso faz com que, né, o país tenha uma baixa credibilidade internacional. Tá? Então, quanto maior for o superávit internacional, maior será a reserva internacional.
É lógico, né? Quanto mais superávit, mais dólares entram. Consequentemente, mais reservas em dólares nós temos, né? É lógico que essas reservas elas não ficam no Brasil, elas estão depositadas em contas correntes do mundo inteiro, tá? Isso foi criado, inclusive, lá pelo Bretton Woods, para evitar que quando um país está em guerra com outro país, o outro país entre, né, e tome todas as suas reservas. Então, o Brasil tem contas espalhadas em mais de 140 países do mundo, né? Como também os Estados Unidos têm contas correntes em bancos comerciais, bancos estatais no mundo inteiro. Tá? Então, logicamente que, né, quanto maior for o superávit internacional, maior serão as reservas internacionais. E mais seguro estarão os investidores e credores internacionais. Reserva alta é igual grau de risco baixo. Isso atrai mais investidores internacionais para as aplicações e investimentos do país. Essas aplicações, nós já falamos, são as letras do Tesouro Nacional. Isso quando nós estávamos lá discutindo política fiscal, nós vimos isso, né? Isto é, o estrangeiro pode comprar títulos da dívida interna brasileira, tá? E logicamente que tudo isso, essas reservas, elas são controladas pelo Banco Central. É o Banco Central que controla todas essas contas, tá? Então o Banco Central, ele é o controlador de todas essas contas, o que nós chamamos de reservas internacionais, né? Então, o objetivo de um país, principalmente o Brasil, é buscar sempre superávit, 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 superávit sobre a balança comercial, para com que nós tenhamos mais reserva, mais reserva, mais reserva, mais reserva. Tá? Então, seria, entre aspas, a nossa poupança em dólares. Mas o que nós fazemos com isso? Tá? Bom, você pode fazer. Aí, cada país tem uma lei específica de como trabalhar com as reservas internacionais. Essas operações de compra e venda que nós fazemos, que o Banco Central faz no país, ele mexe com essas reservas. Então, se ele compra muito dólares do mercado, ele aumenta as reservas. Se ele vende muito no mercado, ele baixa a reserva. Tá certo? Tá? Bom, mas vamos tentar agora explicar, passo a passo, step by step, como funciona uma relação comercial e como é que as reservas internacionais são formadas, tá? Então aqui eu fiz uma ilustração, né? Aqui eu marquei relação comercial externa simples. É como a gente vê, imagina isso aqui, ó, tá? Isso aqui que vocês estão vendo no quadro. Uma empresa no Brasil faz uma importação de produto dos Estados Unidos, peguei Estados Unidos como exemplo, enviando dólares para lá, tá certo? E a empresa dos Estados Unidos envia as mercadorias. Não é simples isso? Você compra, você paga e eles enviam a mercadoria. Não é simples isso? Isso que a gente vê ou a gente imagina. Isso é uma relação comercial externa simples, tá certo? Entretanto, gente, não é bem assim. Não é bem assim. Então agora eu vou fazer com vocês 10 passos, né? Aqui, só voltando, né? São 10 passos que a gente vai ver como é que realmente acontece. Tá? Então vamos fazer por partes, passo a passo, step by step, para a gente ver como é que isso funciona. Então vamos lá. Aqui está a relação número 1. Muita atenção, gente. Por favor, muita atenção. Tá? Daqui uns minutos esse quadro aqui vai virar um monte de seta para tudo quanto é lado e poderá até ficar bastante confuso. Mas se a gente for fazer passo a passo, né, tem slide por slide, a gente vai entender. Então vamos lá. Vamos repetir. Uma empresa no Brasil, passo 1. Realiza as relações formais para a compra do bem da empresa no estrangeiro. Discute quantidade, discute valor, discute prazos, prazos de pagamento, prazos de entrega, condições, em que porto que vai chegar esse produto e assim por diante. Ele vai discutir tudo isso empresa em empresa, né? Business to business, tá? B2B, né? Muito bem. Aí, um segundo passo, o que a empresa brasileira faz?
ele vai até um banco, o seu banco, e vai falar o seguinte, olha, vamos supor aqui que essa compra é de 10 mil dólares, tá certo? Então, a empresa no Brasil vai até o seu banco, lógico, um banco grande, um banco que tem carteira de câmbio. Então, os bancos que estão aí, Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, todos têm as chamadas carteiras de câmbio, todos têm. Então, né, é, todo banco tem uma sua carteira de câmbio. Então a empresa no Brasil vai no banco e fala, olha, vou fazer uma importação no valor de 10 mil dólares em favor de uma empresa nos Estados Unidos. Então o banco ali, muito bem, então você vai precisar de 10 mil dólares, deixa eu ver se eu tenho esses 10 mil dólares aqui, ou eu vou ter que comprar esses 10 mil dólares de um banco central. Tá? Então 10 mil dólares eles têm. Né? E ao mesmo tempo, a empresa brasileira ela entra em contato com uma empresa importadora para fazer toda a burocracia, para fazer toda a documentação. É lógico que essa empresa no Brasil pode ter se ela for uma grande empresa que importa muito, ela pode ter um departamento importador, né? Ter lá uma gerência de importação, um departamento de importação. E dependendo do caso, até pode ter uma diretoria de importação. Tá? Mas hoje o que mais se convenciona é essa empresa contratar uma terceirizada especializada em importação. E que, ao mesmo tempo, tanto o banco como a importadora já criam um diálogo, elas já começam a conversar, né, para saber, então, olha, tem disponível e assim por diante. Nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, essa empresa vai dizer, olha, meu banco, olha, nós vamos receber 10 mil dólares lá daquela empresinha do Brasil. Então, por favor, fique de olho se eles vão depositar certamente esse dinheiro, né, no dia tal, né, e você depois tem que me avisar, porque eu só vou mandar mercadoria para eles se eles pagarem primeiro. Eu não sou besta de mandar mercadoria para o Brasil e depois eles me dão um calote. Certo, banco? E ao mesmo tempo, essa empresa vai contratar uma empresa exportadora e vai dizer, por favor, prepare a exportação dos nossos produtos lá para aquela empresinha lá do Brasil, que vai pagar. Então, por favor, converse com o banco para saber quando esse dinheiro foi depositado. Então, ocorrem, né, duas situações em que os bancos e as empresas importadoras do Brasil e exportadoras dos Estados Unidos, elas ficam sabendo. Né? Aqui, por exemplo, gente, já tem 2 mercados de trabalho para vocês que são administradores. Né? Tanto vocês podem trabalhar no banco, nas carteiras de cambiais, como também vocês podem trabalhar nas empresas importadoras. Geralmente, gente, não tem empresa só de importação. Geralmente a empresa de importação é empresa de exportação. Ela é importação e exportação ao mesmo tempo. Aqui em Campinas tem tranquilamente umas 50 empresas de importação e exportação. Todas trabalham com o aeroporto de Viracopos aí, né? E conhece bem esse mercado e assim por diante. Tá ok? Bom, então fizemos uma relação e fizemos duas, a segunda relação. Muito bem, o banco, ao ter essa solicitação da empresa, ela informa o Banco Central do Brasil. Ó, aí o que faz o banco lá? O gerente do banco, a diretoria do banco, ou alguém do banco fala assim, ó, Banco Central, a empresa no Brasil vai mandar 10 mil dólares para a empresa nos Estados Unidos. Ok? Porque ela está fazendo. É lógico, gente, que tudo isso que eu estou falando aqui é uma operação lícita. É uma operação legal. Aqui não é contrabando, não é dólar na cueca, tá certo? Aqui não é operação ali junto com o Paraguai, na fronteira. Não, isso aqui é uma operação lícita. Então o banco, o Santander, Itaú, Bradesco, avisa o Banco Central, logicamente que é um documento eletrônico, né? É um documento já formalizado,
dizendo que a empresa tal vai precisar de 10 mil dólares. E a empresa nos Estados Unidos, o banco lá, o First Bank of America, vai informar o Federal Reserve, que é o nome do Banco Central dos Estados Unidos, dizendo o seguinte: nós vamos receber um valor de 10 mil dólares da uma empresa brasileira que está fazendo uma importação. Então, ocorre simultaneamente essa informação do Banco Brasileiro, que vai dizer ao Banco Central: vou remeter dólares para o exterior, e o banco norte-americano vai dizer ao Banco Central norte-americano: vamos receber uma entrada de 10 mil dólares devido a uma exportação. Então, de 10 fases, nós estamos na terceira fase. Caminhando, né? Caminhando. Quarto, aí logicamente, então, o Banco Central já avisa o Banco Central do Brasil, quarta operação, o Banco Central do Brasil já avisa o Banco Central. Agora, por favor, gente, o tempo do 3 para o 4, tá? 3 linhas, 4, 3 duas linhas, hoje é segundos, tá? Isso é segundos, tá certo? É um apertar de tecla, tá certo? É um apertar de tecla. Então, os bancos centrais são os controladores dos fluxos de entrada e saída de dólares dos países. Tá? Essa é a função do Banco Central: controlar as remessas de dólares de um país para um outro país e, logicamente, a saída desses dólares de um país para outro país. Tá? Então, todos os países têm Banco Central. Todos os países têm Banco Central. Tá certo? Quinta operação, logicamente, o Banco Central dos Estados Unidos vai dizer o seguinte: ó, você vai receber esse dinheiro. E o Banco Central, o banco lá americano vai dizer: ó, né, você vai receber. E automaticamente vai ocorrer a sétima operação, que a empresa dos Estados Unidos dizendo para exportadores: olha, pode exportar, pode mandar o produto. Tá? Por quê? Porque a empresa no Brasil, né, já fez os depósitos e já estamos já estamos habilitados. Então, a operação foi feita. Isto é, a operação financeira foi feita. Tá? E aí, no caso, a empresa, fase 8, a empresa exportadora entra em contato com a empresa importadora. E aqui também ocorre um outro fenômeno. Geralmente, muitas empresas importadoras e exportadoras são empresas multinacionais, né? Que ela basicamente é matriz filial, filial matriz, né? São empresas associadas, empresas coligadas, tá? E aí então a empresa exportadora vai dizer: olha, então a mercadoria que vocês compraram vai sair dia tal, no container número tal, no navio tal, ou no caso, no avião tal, né? No aeroporto tal, ou no porto tal, né? E vai chegar no Brasil no dia tal, no Porto de Santos, no Porto do Rio de Janeiro, no Porto de Cubatão, no Porto de Tubarão, tá certo? E vai falar qual é o porto, assim. Então, as empresas, elas têm essa informação, tá? Então, vejam, né, o quanto de informações, né, que correm todo esse processo. E aí, então, quando isso, aí sim, a empresa despacha a mercadoria para o Brasil. Então, vejam, né, 9 operações daquela anterior que nós vimos. Então, aí despacha a mercadoria. E, finalmente, os bancos centrais, né, travam as suas, né, database, quer dizer, database, né, isto é, vai tratar as informações, né, uma vez que esse dinheiro ele não transita. Esse dinheiro, por exemplo, então o Banco Central do Brasil, ele tem uma conta nesse banco e assim sucessivamente, tá? E aí
a pergunta, mas onde estão as reservas cambiais que o Brasil tem? Tá? Elas estão nos bancos. Elas estão nos bancos. Então, os bancos, basicamente, o Brasil tem uma conta corrente em centenas de bancos do mundo, que são os bancos que fazem as transações, né, de importação e exportação. Por isso que todo banco comercial tem dólares para poder fazer essa transação. Então, as nossas reservas internacionais, elas estão, né, depositadas nos bancos. Né? E o Brasil, como tem superávit, ele, logicamente, ele tem toda essas contas, controla essas contas. Tá? E aqui tem 10, essa fase 10 é muito importante porque o Banco Central sabe quanto tem no Banco Brasil, o Banco Brasil sabe quanto tem no Banco Central. Lógico, isso aqui, como eu falei a vocês, né, por favor, é dinheiro lícito, dinheiro correto e assim por diante. Tá certo? E esse é o tamanho das nossas reservas internacionais em dezembro, 30 de dezembro de 2019. 374,7 bilhões de dólares é a nossa reserva internacional. Tá? Enquanto que a nossa dívida, dívida externa está em 240 bilhões de dólares, nós temos mais reservas. Tá? Não vou fazer aquela pergunta, por que não paga dívida? Por que não se paga a dívida externa, se apenas enrola a dívida externa? Mas isso é uma outra discussão. Tá? Então, esse é o tamanho de nossa reserva. Realmente, nossas reservas são progressivas, né? Nossas reservas são progressivas, então isso é... Tá. Só para comparar, gente, a China tem 3 trilhões de reservas internacionais. Vou repetir, a China tem 3 trilhões de dólares de reservas internacionais. Né? 3 trilhões. É basicamente 2 PIBs brasileiros de reserva internacional. Então, a nossa reserva é grande, né? É bem grande. Deve ser uma das 10 maiores reservas do mundo, isso é verdade. Né? Mas não se compara nunca à China. Tá certo? Muito bem, sempre lembrando a vocês que a nossa referência é o livro do Marco Vasconcelos, Economia Micro e Macro, Editora Atlas, sexta edição. Lógico, pode ser qualquer edição, mas essa sexta edição está mais atualizada, né? E vocês têm isso na internet em PDF, fácil, fácil, fácil. Tá ok, gente? Então, essas são as 2 aulas que eu estava devendo para vocês. Espero que tenha dado tudo certo com a nossa gravação e já eu já informo para vocês o endereço para essa gravação, tá certo? Muito obrigado, até mais e a gente se fala na semana ainda. Tchau, tchau!